Hoje nós vamos discutir um tema delicado e polêmico. Nós vamos falar sobre o aborto. E para tratar desse assunto, nós trouxemos o Dr. Jefferson Dresetti, que é o coordenador do Ambulatório de Violência Sexual e de Aborto Legal no Hospital Pérola Byton, aqui em São Paulo, a antiga Cruzada para a Infância. Como funciona esse serviço de violência sexual e aborto legal, Jefferson? Esse serviço está organizado até a participação de vários profissionais diferentes para poder oferecer a pessoas que estão em situação de violência sexual as principais modalidades, os principais tipos de tratamento ou de intervenção que essa pessoa precisa numa situação como essa. Portanto, o serviço não pode se restringir a apenas prestar atenção médica, por exemplo, ou apenas prestar atenção psicológica. Então, há um grupo de pessoas que reúne principalmente enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, que se reúnem num núcleo, exatamente para cuidar desse tipo de situação. Como são situações muito variadas, com espectros, com situações completamente diferentes entre si, o trabalho tem várias portas de entrada, várias maneiras de atender essas pessoas que chegam ou espontaneamente ou chegam encaminhadas, principalmente pelos serviços policiais. Mas é um núcleo, vamos dizer assim, dentro da instituição, que tem por finalidade atender pessoas que passam por qualquer tipo de situação de violência sexual ou de suas consequências. E entra, então, a questão do abortamento entre essas consequências, haveriam outras, como as doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, mas o peso da questão do abortamento e a fragilidade, a delicadeza desse tema sempre tomam bastante atenção da equipe. Você consegue descrever um perfil da mulher, logicamente média, que procura o ambulatório, que procura o serviço? Se nós formos pensar, por exemplo, na questão da idade, nós temos hoje metade, um pouquinho mais da metade dos casos que nos procuram, são crianças com menos de 12 anos de idade. Nesse grupo etário, a questão do aborto, por exemplo, ela tem pouco significado, porque aos 6, 7 anos de idade, essas crianças estão protegidas da ocorrência de uma gravidez pela própria idade, pela própria imaturidade, ainda não iniciaram sequer a menstruação. Mas não é incomum termos crianças de 11 ou 12 anos nessa situação sendo atendidas pela instituição. Uns outros 30, 35% dos casos vão ser compostos por adolescentes e uma parcela de 30, 35%, em torno disso, serão de mulheres adultas. Para as crianças, nós vamos ter situações com ocorrências principalmente dentro da residência dessa criança ou do autor dessa violência, e o autor geralmente é um autor conhecido, muito próximo dessa criança. Pode ser um pai, um padrasto, um tio, um avô, ou alguém com acesso a essa família e essa criança, um acesso privilegiado. Esse perfil de violência muda completamente para a mulher adulta e nós temos uma preponderância maior de casos relativos a mulheres que são abordadas, embora no espaço público, são abordadas no ir e vir da escola, no ir e vir do trabalho, nas suas atividades cotidianas, aí sim, muito mais por pessoas desconhecidas. Então não é exatamente um perfil. Esse perfil se assenta um pouco mais conforme a idade dessas mulheres. Mas o que elas têm todas em comum, Drauzio, é a chegada à instituição numa situação de uma vulnerabilidade, de uma delicadeza frente às circunstâncias que sofreram, todas elas com um impacto muito grande e com consequências muito grandes para a saúde. E em que casos fica caracterizada a gravidez causada pela violência sexual? O que a gente sabe hoje, Drauzio, é que a maioria das mulheres que sofrem violência sexual são mulheres jovens e que estão em idade reprodutiva. As crianças realmente é um grupo muito grande, mas não vamos falar de crianças nessas circunstâncias, mas não vamos dizer que a violência sexual acontece aos 18 e aos 68 da mesma forma, com a mesma frequência. Não acontece. E a grande frequência de violência é entre mulheres jovens que não têm, na circunstância do estupro, nenhuma possibilidade de negociar, por exemplo, o uso do preservativo, de qualquer forma de prevenir ou de evitar essa gravidez. Então, essa é a questão mais importante. Essa taxa de gravidez hoje deve estar em torno de 1 a 6% dos casos de estupro, pensando ou imaginando um episódio só, um episódio único de estupro nessas circunstâncias. E como os médicos aceitam o abortamento? Porque entre nós médicos há muitas divergências também. Há os que são francamente favoráveis ao abortamento, achando que a mulher quem deve decidir
o destino da gravidez, e outros que são frontalmente contra, por razões religiosas ou de outra ordem, né? Dentro da instituição, Drauzio, nós não temos nenhuma dificuldade em realizar qualquer abortamento. Nós temos uma equipe pequena, mas uma equipe suficientemente capaz de dar conta de todos os casos que nos procuram. A questão é qual é a opinião do toco-ginecologista brasileiro. E há uma pesquisa da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que foi feita pela Febrasgo, mas é conduzida pelo Semicamp, que é um órgão muito responsável de pesquisa no campo de saúde sexual e reprodutiva, com os ginecologistas brasileiros. E foi perguntado a eles o que eles achavam dessa questão. E a resposta dos ginecologistas brasileiros é muito interessante. Menos do que 1% dos ginecologistas brasileiros gostariam que o abortamento fosse proibido em qualquer circunstância, inclusive nos casos de estupro, inclusive nos casos de risco de morte para a mulher. Essa posição mais retrógrada. Repete para mim isso, por favor. Vamos lá, que isso é importante. A pesquisa que foi feita com mais de 10 mil ginecologistas brasileiros, menos de 1% dos ginecologistas brasileiros, menos do que 1%, gostariam que a lei fosse modificada para ser mais restritiva ainda, proibir inclusive o abortamento nos casos de estupro e nos casos de risco de morte para a mulher. Mais de 99% estão de acordo que nesses casos... Pelo menos de acordo. Quando a gente verifica esses dados, né, em profundidade, o que a gente encontra é que 60% dos ginecologistas, de 60% a 80% dos ginecologistas brasileiros acreditam que a lei deveria ser modificada para ser mais aberta e mais ampla para as mulheres. E o número de ginecologistas brasileiros que gostaria ou que acredita que deveria ser completamente descriminalizado o abortamento está na casa dos 16% a 18%. No entanto, esse número de 16%, que é 16 vezes maior que aqueles 1% que querem o retrocesso da lei brasileira, esses 1% se comportam, falam de maneira a parecer os 90%. E a opinião pública às vezes acha que o ginecologista brasileiro é conservador. Não é verdade. 80% dos ginecologistas brasileiros gostariam que a lei fosse ampliada, sendo que uma parte desses ginecologistas, quase 20%, gostaria ou prevê, né, que fosse feita a completa descriminalização do aborto. Jefferson, na sua visão, com toda essa experiência de tantos anos, como você acha que deveria ser a lei nos casos de abortamento? Agora, não discutindo mais violência, de um modo geral, no abortamento, como é feito no Brasil hoje, como a lei teria que se comportar para atender às necessidades das mulheres grávidas que decidem interromper a gravidez? Essa é uma questão delicada, Drauzio, que a gente tem discutido há décadas da maneira mais estúpida possível, dividindo essa questão em pessoas contra ou pessoas a favor do aborto, quando não existe nenhuma pessoa a favor do aborto. O aborto em si não é um bem que uma mulher possa buscar, não é um bem que um ginecologista, que um médico desejasse para sua paciente. Toda a situação de aborto é uma situação penosa, difícil para qualquer mulher. Seja que ela interromper porque a gravidez resulta de um estupro, ou seja, interromper a gravidez do esposo para evitar a sua própria morte e não deixar 2 filhos em casa, seja interromper a gravidez porque é uma gravíssima anomalia fetal, seja interromper a gravidez porque eu estou grávida do meu namorado aos 15 anos de idade, não era para ter acontecido isso, falhou um método anticoncepcional, minha vida vai ser virada ao avesso. As mulheres têm milhões e milhões e milhões de problemas importantes para decidir que aquela gravidez não é o momento, né? E o que a gente faz para ajudar essas mulheres? A gente simplesmente proíbe o aborto e diz que, por enquanto, portanto, se está proibido, as mulheres não têm mais esses problemas, não precisam recorrer ao aborto. Para que você tenha uma ideia da dimensão desse problema, Drauzio, hoje, a Organização Mundial de Saúde não é estimativa minha, não é uma estimativa de nenhum órgão, senão a Organização Mundial de Saúde, que tem toda a nossa credibilidade. Ela calcula a morte de 70 mil mulheres jovens e saudáveis por ano vítimas do aborto realizado em condições inseguras. Em que país? Aqui no Brasil? Para o mundo todo. Para o mundo todo. Para o mundo todo. São 70 mil mulheres. É uma mulher a cada 7 minutos morrendo inutilmente por uma situação onde a lei a obrigou a procurar o abortamento clandestino. Isso não existe nos países onde o abortamento foi permitido. E o mais interessante, Holanda, por exemplo, que é o país onde o abortamento é mais acessível para as mulheres, a mulher pode interromper a gestação por um motivo que lhe couber, não é preciso ter nenhuma condição em especial, e é dado assistência a essa mulher com qualidade, com amplo acesso. Exatamente na Holanda é o país onde menos as mulheres necessitam realizar o abortamento.
Então não há nenhuma relação entre a proibição e o número de abortamentos, mas existe uma forte relação entre proibir o aborto e matar mulheres. Você sabe, quando eu era interno no Hospital das Clínicas, a gente atendia essas meninas que faziam aborto na periferia de São Paulo e eram encaminhadas para o pronto-socorro com sangramento, com febre, com infecção, etc. E a gente tinha que completar a curetagem desses abortos feitos em condições inadequadas. Isso era feito sem anestesia. E um dia eu, mais um grupo ali, disse, não tem cabimento uma coisa dessa. Chamamos o chefe do pronto-socorro, isso não tem sentido fazer isso sem anestesia. E sabe o que ele disse? Ele falou, olha, nós não temos anestesista aqui para essa função. E depois, essas meninas fazem com anestesista, daqui a pouco elas estão de volta grávidas outra vez. Como se as mulheres tivessem o prazer de engravidar só para fazer um aborto sob a ação de anestésicos. Existe um tipo de argumento semelhante a esse, que ainda a gente ouve muito, dizer, não adianta, porque aí o SUS não vai ter condições de arcar com essa despesa de toda essa população que faz abortos. O que você pensa dessa ideia? Essa justificativa ou esse argumento é um argumento que expressa enorme ignorância. Desculpe, um termo que me vem à cabeça nesse momento é uma ignorância. Não existe precedente em nenhum país nesse mundo que as mulheres acharam divertido a partir do ano que vem ou a partir do mês que vem engravidar indesejadamente só para ter o prazer de realizar um abortamento. Eu não conheço, em quase 30 anos de ginecologia, não conheço uma mulher nessas circunstâncias que quis experimentar uma gravidez indesejada para saber quanto bom possa ser um abortamento clandestino. É realmente tratar a mulher, mais do que maltratar a mulher no pronto-socorro, não usando anestesia, é tratar a mulher como estúpida. Né? E eu acho que isso não pode ser permitido num país como o nosso. Essa é uma cidadã que tem que ser tratada com o respeito mínimo que uma cidadã tem. Então, essa história que vamos ter uma explosão de aborto no dia seguinte realmente revela enorme ignorância sobre a questão desse tema. A segunda questão que tem que ser vista é se nós vamos poder, se isso acontecesse no país amanhã, teríamos dinheiro para fazer isso, teríamos recursos econômicos para poder cuidar dessas mulheres. Drauzio, hoje eu lhe garanto que os recursos que nós gastamos para tratar as graves complicações do aborto clandestino são muito maiores do que os recursos que nós precisaríamos para poder atender essas mulheres dentro de um ambiente seguro e dentro de um ambiente minimamente ético e humanizado. E, na verdade, nós sabemos que essa é uma questão que pode ser rapidamente, com o nível de organização que hoje tem o Ministério da Saúde, que pode ser rapidamente suplantada, que pode ser rapidamente corrigida. Como você vê a ação desses grupos religiosos que são frontalmente contra o aborto e que exercem uma pressão muito grande sobre os políticos? E os políticos fogem, morrem de medo de enfrentar grupos religiosos de um modo geral, né? É verdade, e é absolutamente lamentável a sua afirmação. Não que a sua afirmação não esteja certa, sim, mas é lamentável que a gente tenha que afirmar algo sobre isso nesse país. Eu acho que esse país, na sua Constituição, deixou bastante claro que esse é um Estado laico. Esse Estado não é um Estado religioso. Por exemplo, na nossa instituição, ela é absolutamente inútil. Nós não temos nenhum tipo de possibilidade de sofrer qualquer mudança de posição ou de conduta mediante qualquer pressão. É uma pressão inútil, uma perda de tempo, por exemplo, frente ao nosso grupo de trabalho. Agora, por que isso tem que atingir, por exemplo, um grupo de políticos? Não deveria atingir. A cidadã brasileira não é obrigada a ser católica ou ser esta ou ser aquela religião. Ela nem é obrigada a ter religião e continua sendo cidadã e continua tendo direitos. Portanto, confundir questões religiosas nas circunstâncias de direitos humanos, de direitos constitucionais, nos parece um equívoco enorme, né? E nós temos vivenciado esse equívoco o tempo todo. Não é possível que um prefeito, um governador de estado não garanta esse direito às mulheres ao abortamento em condições seguras, por exemplo, nos casos de estupro, porque a Igreja Católica, por exemplo, não agrada a Igreja Católica. Né? O Estado não existe para agradar a Igreja Católica, o Estado existe para cuidar dos direitos do cidadão. Eu vou tentar me centrar um pouco mais nos aspectos do aborto legal, que são as situações excludentes que a gente tem no nosso Código Penal e que ainda trazem muitas dúvidas, ainda trazem muitas questões que não são tão claras, que não são tão bem conhecidas por todos.